Olá, amigos. Dentro das nossas propostas no programa, desse encontro com as reflexões espíritas, uma delas está o dividir com vocês informações que nos fortaleçam, que nos acalentem, que nos ajudem a compreender às vezes as horas difíceis da nossa vida. E folheando o livro O Semeador de Estrelas, essa obra magnífica que Divaldo Pereira Franco, onde ele narra fatos pessoais da sua existência, e Sueli Caldas Schubert analisa com muito carinho aquelas histórias que ele conta, chamou-nos a atenção um fato muito interessante que Divaldo vai narrando, em que ele conta que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que através dele veio escrever várias obras, particularmente ligadas ao tema desobsessão, ele levou Divaldo à colônia espiritual onde ele vive para visitar. E nesse lugar, ele foi apresentar a Divaldo uma biblioteca. E as características dessa biblioteca lá no mundo espiritual é que me chamaram a atenção, porque mostram o quão é importante a gente realizar as nossas tarefas aqui, mesmo nos momentos mais difíceis, com muito sacrifício. A hora do sacrifício é a hora da iluminação das tarefas. E ele vai mostrar algo muito interessante. Então vejam essa narrativa que Divaldo faz, é um depoimento dele, que está registrado no livro, que foi editado pela Leal, a editora lá dele de Salvador. Então ele diz assim, na visita que Manuel Filomeno de Miranda me permitiu fazer à colônia em que ele se hospedava, levou-me a uma curiosa biblioteca. Mostrou-me como são arquivados os trabalhos gráficos que se fazem na Terra. Então veja bem, você está escrevendo um livro aqui, uma obra aqui, ela está sendo registrada no mundo espiritual. Hoje, com a tecnologia nossa, nós sabemos que isso é possível, porque eu posso estar digitando aqui e está saindo lá no Japão, na China, ao mesmo tempo, em tempo real. Então lá no mundo espiritual a obra que está sendo escrita aqui, está sendo produzida, editada lá no mundo espiritual, registrada. E ele diz assim, disse Filomeno de Miranda, que quando um escritor ou um médium, psicografando uma obra, seja quem for, escreve algo que beneficia a humanidade, nessa biblioteca espiritual fica inscrito com um tipo de letra bem característica, traduzindo a nobreza do seu conteúdo. À medida que a mente aqui, no planeta, vai elaborando, simultaneamente vai plasmando lá, no mundo espiritual, nesses fichários mundos sensíveis, que captam a onda mental de quem está escrevendo, e tudo imprime no mundo espiritual. Então, a gente está escrevendo o livro aqui, a obra aqui, ou está psicografando, ou está a gente estudando para escrever aquela obra, já está sendo registrada e impressa no mundo espiritual através do mecanismo dessa teletransporte, dessa telementalização. Quando a pessoa escreve, diz Divaldo Franco no depoimento, por ideal não é remunerado, ao se abrirem esses livros, as letras adquirem um relevo e são de uma forma muito agradável à vista, tendo uma peculiar luminosidade. Então começa a se iluminar do lado de lá quando a obra é feita para o bem da humanidade, sem nenhum ganho material de quem está escrevendo. É uma doação, é uma caridade que a pessoa está fazendo. Se a pessoa, porém, o faz por ideal, estando num momento difícil, sofrido, mas ainda assim escreve com beleza, esquecendo-se de si mesma para ajudar a sociedade em que vive, ao abrir-se o livro, as letras lá no mundo espiritual adquirem uma vibração musical e se transformam em verdadeiros cantos, em que a pessoa ouve, vê e capta os registros psíquicos de quando o autor estava elaborando a tese, escrevendo o seu livro. Veja que informação que eu achei muito importante dividir com vocês na reflexão. Tudo que nós fazemos aqui na Terra é
projetado em torno de nós e para o mundo espiritual. André Luiz trabalha muito o tema da ideoplastia, contando que em torno de nós vão se formando ideias que vão se materializando em torno do nosso espírito, quando elas são muito persistentes. Então, se são ideias boas, elas fazem um bem em torno de nós e de quem convive conosco. Mas se são obsessivas, se são negativas, eles vão fazer mal para nós e para outras pessoas. Então, tudo está dentro de leis. Quando nós estamos produzindo uma obra, escrevendo, preparando um texto para comentar um evangelho, para fazer uma prece, uma prédica, uma preleção, tudo que nós estivermos ali fazendo, nós estamos irradiando. Quando são livros, eles já vão sendo impressos nessa biblioteca espiritual, quando é de interesse para a espiritualidade superior. Mas é lógico que as leis de Deus são imparciais, e as coisas também têm o mesmo sentido no lado inferior. Então, quando uma pessoa está fazendo algo negativo, da mesma maneira vai ser impresso no mundo espiritual em regiões inferiores, nas regiões umbralinas. Com certeza vão ser registrados livros que não tenham nenhum propósito para a evolução espiritual superior das criaturas. Mas o que chama a atenção, vai ficar aqui para a gente, para a nossa reflexão de hoje, é o sacrifício. É o que nos faz lembrar Jesus falando da mulher, doando aquele ceitiozinho, o óbolo da viúva, ficou conhecido aquele texto, quando Jesus disse que ela deu mais, que todas aquelas pessoas ricas que depositavam aquelas moedas de ouro, e ela colocou aquele centavozinho, e Jesus disse que ela deu mais que todo mundo, e os apóstolos não entenderam, porque viram que ela colocou menos, e Jesus diz assim, eles deram do que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. Então Jesus está falando do sacrifício, do valor do sacrifício, do valor moral do sacrifício, que nós já comentamos aqui no trecho, quando nós falamos do bonus hora. Quando André Luiz fala da hora que se trabalha para o bem da comunidade. Quanto mais sacrificial a hora, mais valor tem moralmente aquela hora, mais crédito tem aquela hora. Então, como se avaliam o tempo no mundo espiritual, a dedicação do tempo no mundo espiritual, conforme o sacrifício, o desprendimento, a falta de interesse, quando você faz algo para os outros que não tem interesse próprio, o desinteresse moral, que está dentro do estudo das leis morais, tudo isso são os ensinamentos que estão contidos nessa biblioteca espiritual. Quando alguém escreve algo, está com muita dificuldade, às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldades físicas, às vezes dificuldades morais, e está fazendo, e não é para si, é para o bem do próximo, ele está construindo um livro em letras que cantam no mundo espiritual. Guardemos esse ensinamento, essa reflexão.